Boa tarde a todos. Vamos aos informes gerais. Solicitamos que desliguem os seus celulares. O silêncio faz parte do tratamento. A evangelização ocorre todas as quintas-feiras. Temos evangelização infantil das 18 às 19 horas. Após esse horário, contamos com a colaboração dos responsáveis. Solicitamos que também visite o nosso bazar. O Cefac possui perfis no Instagram, Facebook e o canal no YouTube, além de perfis dos produtos personalizados e do bazar no Instagram. Informações com o Eduardo ou na recepção. A casa possui livros para venda e empréstimos. Informações com Sandra, Patrícia ou Vanderleia. Em relação às roupas, a gente pede que evitem shorts curtos, roupas decotadas, curtas e transparentes. Solicitamos a devolução das garrafas vazias e das bolsas de papel para que outras pessoas possam reutilizá-las e receber o tratamento. Solicitamos que, ao descerem para o tratamento, fiquem com os números nas mãos para entregar no acesso às salas. O fechamento da cantina do bazar é às 17h45. Chegar para avaliação até às 16h30. Avisamos também que a campanha de Natal no Cefac já está em andamento. Informações com Bia, Alice, Patrícia ou Sandra. Solicitamos também que evitem o trânsito durante a palestra, só em caso de necessidade. Informamos também que realizamos campanhas de distribuição de cestas básicas e quentinhas. Informações com Alice, Bia, Patrícia ou Júlia. Aproveitamos também para divulgar o projeto Café Entre Amigos, que faz a distribuição de relação aos estudos no Cefac. Informamos que temos estudos presenciais e online, além dos encontros e seminários. Verificar horários no quadro de avisos e mais informações na recepção. Vou passar aqui para Fátima, né, que vai ler a página de preparo, comentário, fazer o comentário e a prece inicial. Obrigado pela presença de todos. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Do livro Agenda Cristã, pelo espírito de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, Sinais. Sua conversação dirá das diretrizes que você escolheu na vida. Suas decisões, nas horas graves, identificam a posição real de seu espírito. Seus gestos, na luta comum, falam de seu clima interior. Seus impulsos definem a zona mental em que você prefere movimentar-se. Seus pensamentos revelam suas companhias espirituais. Suas leituras definem os seus sentimentos. Seu trato pessoal com os outros esclarece até que ponto você tem progredido. Suas solicitações lançam luz sobre os seus objetivos. Suas opiniões revelam o verdadeiro lugar que você ocupa no mundo. Seus dias são marcas no caminho evolutivo. Não se esqueça de que compactas assembleias de companheiros encarnados e desencarnados conhece-lhe a personalidade e segue-lhe a trajetória pelos sinais que você está fazendo. Então aqui, André Luiz vem dizendo que os amigos espirituais estão sempre prontos para nos conduzir, mas depende de cada um de nós, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, ou seja, como ele diz, dos nossos sinais. Agora, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo pela oportunidade de estarmos reunidos para mais um trabalho nessa casa de tanto amor. Agradecemos a irmão João, a esses amigos espirituais, trabalhadores incansáveis da Seara de Jesus, que nos conduzem diariamente para que um dia possamos alcançar a verdadeira felicidade, a verdadeira caminhada que nos levará a Jesus. Agradecemos a todos que aqui se encontram e pedimos que mantenha-se o pensamento elevado a Jesus e vamos, Senhor, em Teu nome, mais uma vez, para agradecer e receber esse esclarecimento que o nosso irmão Evaldo trará
nesse estudo dessa tarde e noite. Muito obrigada, graças a Deus. Que a paz bendita de Jesus nos envolva e aqueça nossos corações para a tarefa que cada um de nós se comprometeu antes da presente encarnação. Hoje é o primeiro sábado de dezembro, e o mês de dezembro invariavelmente nos leva à lembrança do Natal de Jesus. E toda a cristandade, nessa época, Emmanuel fala para a gente no livro chamado Antologia Mediúnica do Natal, no prefácio desse livro, Emmanuel fala que esse período é quando a Terra recebe uma maior intensidade de harmonização, de espiritualidade, para que nós possamos, enfim, quando chega o momento, cada um no seu entendimento, na sua crença, dedicar aqueles pensamentos de agradecimento a Jesus. E nós estamos num propósito sincero da transformação íntima, usando como base o Evangelho do Mestre. Jesus, como diz os benfeitores a Kardec, na questão 625, quando Kardec pergunta aos benfeitores, Deus tem oferecido ao homem algum espírito que lhe sirva de guia e modelo? É a resposta mais curta das 1019 perguntas do Livro dos Espíritos e das 238 contra-perguntas, que os espíritos respondem. Vide Jesus. Ele é o nosso guia e modelo. A ele, somente a ele, nós devemos seguir, buscar orientação, buscar ilustração, e mesmo que nós, na condição de estudiosos da doutrina espírita, queiramos endeusar o médium, incorremos no erro muito grave quanto a isso. Porque o médium, e o nome já diz, é o intermediário entre dois planos, mas o nosso desejo de adoração, de amor, de elevação, devemos dirigir a Deus através de Jesus. Ele é o nosso guia e modelo. Por isso nós estamos aqui, com a finalidade de ouvirmos os ensinamentos que o Mestre nos trouxe. Tem uma história, eu sempre gosto muito de história, que a história às vezes fixa melhor a ideia para a gente, né? Chico Xavier, ele foi convidado a participar de um aniversário de uma casa espírita na cidade de Araxá. E Araxá fica perto de Uberaba. E a casa fazia 10 anos e o Chico foi lá quando da fundação da casa. Então, o presidente foi lá em Uberaba convidar o Chico. E o Chico falou assim, olha, eu vou, mas não avisa que eu vou, não, porque senão, né, o povo não entende que a gente deve buscar a Jesus e vai aglomerar e a casa é pequena. Não avisa ninguém. E o presidente falou assim, não, Chico, a gente não vai avisar ninguém. E quando chegou na cidade, o presidente chamou a esposa, né? O nome dela é Cristina, né? E falou para ela, olha, o Chico vem, mas não avisa ninguém. E ela realmente cumpriu a tarefa, não avisou a ninguém. E o presidente chegou na casa espírita e falou com a diretoria, olha, o Chico vem no aniversário, mas não avisa ninguém. E no dia da festa, da comemoração, tinha 3.000 pessoas. Então tiveram que arrumar um caminhão, o Chico subir no caminhão e o Chico falar de cima do caminhão, porque a casa não comportava. E tinha com ele um irmão, muito próximo do Chico, muito amigo, Adelino Silveira, e o Chico falou assim, minha Nossa Senhora, e olha que eu pedi para não avisar ninguém. Aí o Adelino falou assim, não, Chico, se você tinha que falar assim, não avisa o Antônio, o Pedro, a Maria, a Cristina. Você falou ninguém, não tem ninguém com o nome de ninguém aqui. Aí o Chico falou, é verdade, aprendendo, né? Aí o Adelino falou assim, mas sabe por que está essa multidão aqui, Chico? Aí o Chico falou assim, para que, meu filho? Estão todos com saudades de Jesus. Assim como nós também. Nós temos no nosso íntimo uma saudade de Jesus que a gente não consegue definir com palavras. Sabe? A gente não consegue expressar o quanto nós, espíritos imortais, sentimos falta de ouvir a palavra do doce Rabi. Sabe? Aquele olhar sereno e profundo de Jesus que toca a nossa alma, dá uma saudade danada. Então, hoje, nós estamos aqui para iniciar o mês de dezembro, para falar de Jesus. Para lembrar
que Jesus é um mestre presente, não ausente. Ele não morreu na cruz. Ele mostrou para a gente que o último inimigo que Jesus venceu foi o que nós chamamos de morte, porque no terceiro dia ele se materializou para os discípulos, ele se apresentou não só para os discípulos, ele se apresentou para os 70, depois para os 500 da Galileia, mostrando para todos nós que a morte é apenas uma forma de manifestação do espírito distante do veículo físico, do corpo material. E hoje a proposta da gente é falar sobre parábolas de Jesus. Será que a gente consegue? Certamente que não. Você tem ideia, João, quantas parábolas Jesus contou? Sabe, Luiz? São 42 parábolas. Por que são 42 palavras? Se você for pegar o Evangelho de Jesus, você vai encontrar 20 citações de parábolas. Mas tem outras situações que o mestre representou para a gente a título de parábola. Quer ver uma parábola que Jesus contou e até hoje a gente tem dificuldade de entendimento? A tentação de Jesus. Lembra dessa passagem? Vocês lembram? Jesus, depois que ele foi ao Jordão, e lá João, chamado Batista do batismo, daquele que imerge na água, né? Para a remissão dos pecados, na proposta de João, e ali foi feita a unção de Jesus, não o batismo de Jesus, a unção de Jesus. Mas isso é pano para outra manga. Tá? Uma outra oportunidade a gente vai conversar sobre isso. Aí, quando Jesus saiu dali, narra o evangelista Mateus e Lucas que ele foi para o deserto, onde ficou 40 dias e 40 noites sem comer, não foi? Não foi assim? Foi não. Foi não. Foi não. A simbologia de ir ao deserto é aquele momento em que você vai para o teu íntimo, de você encontrar um caminho a seguir. A outra simbologia que Jesus nos traz, que Mateus nos traz, é que Satanás foi tentar Jesus, não é? É mentira. Porque Satanás não existe. Nem diabo existe. Existe? Existe? Satanás? A doutrina nos fala que o termo Satanás, que é de origem grega, simboliza o opositor. Todas as vezes que eu me oponho à ideia que o Evangelho me traz, eu me torno um Satanás, um opositor. Diabo vem do grego também, quer dizer diablo. Aquele que leva. Viu? Virou brasileiro ele. Então, por isso que a gente fala que essa figura da tentação é uma parábola, uma simbologia. Porque se houvesse mesmo o diabo, a última pessoa que o diabo queria ver era Jesus. Porque o Jesus significa todo o bem possível ao homem. E a figura simbólica do diabo, ele, se existisse, era um contrassenso em relação à bondade infinita de Deus. Então, já a simbologia do diabo, que foi tentar Jesus, e tentou Jesus com o quê? Com coisas materiais. Não foi? E o que essa parábola quer dizer para a gente, Aloysio? Que Jesus está dizendo ali nessa parábola aquilo que mais me afeta, que mais afeta a todos nós que estamos encarnados num plano de prova e expiação, que são as tentações materiais. Júnior, você vai passar por uma dieta rigorosa. Tu vai só tomar suco de laranja e um biscoito por 15 dias. Toda vez que você vê o Gabriel comendo um sanduíche de pão com queijo, teu olho vai aonde? Então, essa ideia da gente, do jejum que Jesus foi cometido, é mostrar o quê? Que a nossa necessidade de coisas materiais estão muito fortes ainda. E Jesus, quando Satanás fala assim para ele,
se você é mesmo filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão para te alimentar. Aí eu ia achar a ideia ótima, depois de 40 dias de fome, eu ia achar ótimo uma pedrinha virar lá um cheeseburger, né? Ia ficar jóia, né? O que Jesus fala para a figura simbólica de Satanás? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então eu já tinha furado a primeira tentação, eu já tinha dançado. A segunda tentação, Satanás fala assim, ele levou Jesus, no texto evangélico, ao alto do pináculo. É o ponto mais alto do templo de Jerusalém à época. E lá de cima falou assim, se você é mesmo filho de Deus, se joga daqui, porque está escrito lá em Isaías que nenhum osso teu será partido. E aí teu pai vai mandar os anjos te ampararem e você não vai cair. Aí Jesus vai dar outra cacetada no diabo e na gente. Isso também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está lá nos 10 mandamentos. Aí, não satisfeito, Satanás mostra, na linguagem literária da Bíblia, mostra todas as riquezas do mundo, todos os bens materiais do mundo. E Satanás fala, se me adorares, tudo isso te pertence. Lá na Bíblia está dizendo, se eu não me engano, em Deuteronômio, que Satanás é o pai da mentira. Por que é o pai da mentira? Porque a mentira serve para dividir entendimentos, não é? Quando eu falo a mentira sobre alguém, eu estou querendo dividir o entendimento da realidade daquela pessoa para que ela seja prejudicada como eu entendo. Então, quando Satanás fala que dará tudo isso a Jesus, ele é possuidor, as trevas têm poder. Não, tem astúcia, porque Jesus fala que todo poder emana de Deus e nenhum espírito trevoso pode agir em nome de Deus. É o que diz o ensinamento. Então, quando Satanás fala, tudo isso te pertence, Jesus fala assim, afasta de mim, Satanás, porque não sabes qual o desejo de Deus, só o desejo das coisas materiais. E eu teria caído nas 3 tentações, Luiz. Nas 3. Na hora do sufoco. Por quê? Porque tentação, tem uma definição clássica sobre tentação? Não, a gente tem dificuldade, porque a gente fala assim, a tentação é um pote de sorvete de 3 quilos, para mim sozinho. É uma tentação eu não comer aquilo. Né? Ou então quem tem dificuldade, é você, né, Fátima, eu sabia. Ou então a pessoa que passa pela dificuldade da diabetes e vê uma tigela de doce. É uma tentação danada, não é? Ou então aquele que tem a dificuldade da fofoca, né, Irene? E aí eu chego e falo assim, Fátima, tem que te contar uma história. E a Fátima fala assim, não quero saber. Aí pronto, dá vontade de morrer, né? Então, tentação, nos diz o dicionário, que é a satisfação imediata de um desejo. E não existe tentação de coisa ruim. Eu estou com uma tentação danada de tomar uma injeção hoje. Aquela bezetacil antiga, né? Que doía até a alma, né? Eu estou louco. Alguém fala isso? Não. Né? Eu estou com a tentação de dar um chute na parede. Não, não é em você, Alex. É na parede. Então, é uma tentação. Toda tentação reveste num prazer momentâneo. Então, tentação é a satisfação imediata de um desejo. E é normalmente um desejo que nos causa algum transtorno. Por isso que o Chico falava que tentação, Alex, é você. Não dessa vez. Tentação é um cachorro grande, brabo pra caramba, correndo atrás de você, e você é doido que ele te pegue. Porque a tentação, a gente se sente atraído para ela, se sente impulsionado a ela. E quando a nosso entendimento sabe que aquilo não é uma proposta legal, não vai me fazer bem, então quando eu consigo me controlar, é uma vitória sobre a minha tentação. Aí, quando a gente fala em tentação de Jesus, as coisas não se coadunam muito bem. Por quê? Lá no Livro dos Espíritos, Kardec, na questão 100, traz para a gente a escala espírita, que são três classes: espíritos imperfeitos, espíritos superiores e espíritos puros.
os espíritos puros, eles têm total domínio sobre a matéria. Total domínio sobre a matéria. O espírito imperfeito, a matéria tem preponderância sobre o espírito. Nosso caso, sinto te informar. Fazer o quê? Melhorar, bobo. Mudar. Né? Então, quando a gente fala de espírito puro, que é o espírito que tem total predominância sobre a matéria, mesmo encarnado, não erram. E quando você fala em espírito puro, é aquele espírito que nada no plano material chama a sua atenção, faz com que ele goste, faz com que ele sinta atração. Um espírito desse pode ser tentado? Fala com sinceridade. Não dá, porque ele não tem nada no plano material que atinja o seu íntimo de desejo, de posse, de querer. Só que lá, isso no Livro dos Espíritos, a partir da questão 100, vai até a questão 111, se eu não me engano. Mas só que lá na Revista Espírita, de 1868, Lacordaire fala sobre os Messias, ou em hebraico, Mexiá, ou em grego, Demiurgo, que são aqueles espíritos de elevada hierarquia, os espíritos puros. E aí, Lacordaire fala para a gente que quando um espírito chega na condição de espírito puro, ou seja, ele já venceu por completo todas as tendências materiais, todas as necessidades materiais, ele é convidado a um novo processo de progresso para chegar à condição de Cristo. Jesus é a representação física do Cristo. Cristo não é sobrenome não, tá, Luiz? Tá bom? Cristo é a condição de elevação moral, que no meio que nós temos a possibilidade de entendimento, é o máximo de perfeição que um espírito pode chegar. Porque o Cristo entende a vontade de Deus e a cumpre na sua totalidade. E Jesus fala: o meu alimento é fazer a vontade do Pai. E anseio que essa vontade se cumpra. Então, quando um espírito chega na condição crística, se ele já como espírito puro, ele não tem mais apelo das coisas materiais, não vai ser na condição de Cristo, que ele tem total domínio sobre a sua intimidade de elevação moral. E aí, para a gente poder entender, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel fala para a gente, Alex, que os sistemas solares que Jesus fez o seu progresso não existem mais. Os sistemas solares. O que a ciência humana nos fala? Que um sistema solar dura, em média, de 10 a 12 bilhões de anos. Um sistema solar, de 10 a 12 bilhões de anos. Se Jesus, os sistemas solares que ele fez o seu progresso não existe mais, aí para facilitar a conta, o Alex, eu, Evaldo, estipulei que foram 5 sistemas solares que Jesus, criado simples e ignorante, até chegar à condição de Cristo, ele teria passado por 5 sistemas solares. Ou seja, numa conta bem razoável, em torno de 60 bilhões de anos. Viu como é que está perto para nós? É que isso. Começa pela prepotência, de se distanciar da parada, mas tudo bem. Tá? Logo ali, meia légua de beijo, como o bom mineiro fala, né? Então, 60 bilhões de anos a gente sai de espírito e criado à imagem e semelhança até a condição crística. Aí, Patrícia, a coisa complicou, porque André Luiz fala para a gente, no livro Evolução em 2 Mundos, que o princípio espiritual, quando ele começa a habitar um ser unicelular, que é um ser vivo, unicelular, para esse princípio espiritual fazer o seu progresso, a sua evolução, até a condição de espírito, princípio inteligente do universo, ou seja, sai de princípio espiritual e vai até a condição de espírito, princípio inteligente do universo. Esse trajeto, André Luiz diz que leva, em média, 1,5 bilhão de anos. Ou seja, para sair de ameba até Evaldo, 1,5 bilhão de anos.
De Evaldo até Cristo, 60 bilhões. Alex, a gente está mais perto da ameba ou de Jesus? Pelo riso, ele é ameba. Entendeu, gente? Essa distância, essa coisa absurda quando você vai falar do Cristo, vai falar de Jesus. Então não dá para comparar ele com os nossos erros. Ou falar que nem uma amiga minha fala, que Jesus também era nervosinho. Por que ela fala isso? Porque lembra da parábola dos vendilhões do templo. Será que um Cristo cometeria qualquer atitude que fosse ferir ou magoar alguém? É possível esse pensamento baseado nesse processo de longa duração do progresso espiritual desse irmão que nós conhecemos como Jesus, e ele se coloca como irmão nosso. Ele não se coloca como o dono nosso, o Deus nosso, não, nosso irmão. Pai nosso que estás no céu. Então ele nos dá uma igualdade de importância e de tratamento. Seria possível que um espírito desse entrasse no templo de Jerusalém e saísse derrubando as bancadas dos cambistas ou chicoteando aqueles que vendessem ali as pombas e os animais para sacrifício no templo? Só para a gente poder entender, o templo de Jerusalém naquela época era que representava a cidade toda de Jerusalém. Tá? Dentro da cidade de Jerusalém, do templo de Jerusalém, tinha a Torre Antônia, que era o quartel-general dos romanos naquela época em toda a Judéia. A Torre Antônia, segundo os historiadores, tinha cerca de 20 mil soldados romanos. Não era nada pequeno. Né? O templo era muito maior do que isso. E o templo era composto por uma guarda específica do templo em torno de 5 mil soldados judeus. O templo explorava os cambistas, por quê? Porque tudo que era vendido, comercializado, tinha que pagar o bendito do dízimo para o templo. Então havia interesse do sumo sacerdote, da direção da cidade, que as vendas continuassem. Mas quando Jesus chega lá, Jesus vê aquilo e lembra de uma profecia de... como é que é o nome do profeta? Tem que anotar, que senão a gente não lembra, não. De Ezequiel. A minha casa será considerada casa de oração para todos os povos. Não é isso que Jesus fala? A minha casa será considerada casa de oração de todos os povos. E vós as transformaste num covil de ladrões. Então Jesus, ele faz o que na tradição hebraica se chama, está aqui o nome, relato de ação simbólica. Eu falei para as meninas que nos brindaram aqui com a dança, que na palestra de hoje eu ia falar que Jesus também dançava. Mas não era, lógico, como as meninas fizeram, uma dança sensual, uma dança visando a expansão da materialidade de ninguém. É uma dança que tira da gente a parte melhor, que é a nossa integração com a espiritualidade através do movimento do corpo. Então, nesse relato de ação simbólica, Jesus pega de um azorrague, que está escrito que é um chicote, e começa a dançar à frente de um pátio chamado Pátio dos Gentios, onde todas as pessoas poderiam ali penetrar, todos, judeu e não judeu. E após aquela dança, ele faz o movimento de derrubar as bancas dos cambistas. Termina, ele senta na escada. Aí o sacerdote fala assim, não é assim não, tu vai ter que explicar o que é que tu fez. Por quê? Porque era uma ação que era conhecida do povo hebreu. Porque lá em Isaías, eu tive que anotar que eu não guardo isso na cabeça não. Capítulo 20, versículo 1 a 5, Isaías fala assim, disse-me o Senhor, entra no templo, tira a túnica, e para aquele povo, você ficar sem camisa, aí está nu. Tá? Então a Bíblia diz, fique nu e dance na frente do pátio dos gentios.
E Isaías, que era obediente, fez o quê? Entrou lá no pátio, tirou a túnica dele, começou a dançar. Sentou. E o sacerdote falou, o que você está falando para a gente? Aí Isaías falou assim, é da vontade do rei abrir guerra contra os egípcios. Se fizerem isso, eles invadirão o templo, despirão todos os sacerdotes e dançará sobre as suas vestes, diz o Senhor. Ele fez uma encenação e depois deu a explicação dela. Parou por aí? Não. Tem uma outra lá de Jeremias. Essa de Jeremias é interessante, sabe, Alex? Que o Senhor falou assim, entre na cidade, pegue bonecos e crie uma fantasia de uma guerra. Então, Jeremias, um homem já maduro, chegou lá na cidade de Jerusalém, pegou bonecos que eram feitos de barro e começou, bota um para cá, um para lá, vira assim, faz uma bagunça danada. E todo mundo sabia que o cara era profeta. Sabe? É como se o Divaldo Pereira Franco chegasse aqui sem falar nada, entrasse aqui, começasse a dançar e sentasse no canto. A gente ia falar assim, obsediado. Divaldo, por que você fez isso? Aí ele vem dar a explicação do porquê daquela ação. Era assim que funcionava esse relato de ação simbólica, ou encenação profética, que também é uma outra terminologia utilizada pela tradição hebraica. E aí, quando perguntaram a Jeremias o que ele estava fazendo, aí Jeremias fala, diz o Senhor, que por não atenderes às suas palavras, entrará um exército de animais aqui e quebrará tudo. O povo acreditou? Não. O que aconteceu? Entrou os assírios com um monte de animais, de elefante, e quebrou tudo dentro da cidade de Jerusalém. Então, essa encenação profética, ou como diz, relato de ação simbólica, é muito comum na tradição hebraica, mas também teve no Evangelho. Teve no Evangelho, está lá em Atos dos Apóstolos, está onde, Walter? Atos dos Apóstolos 21, 10. Paulo de Tarso, junto com Barnabé, estava numa cidade, e veio um homem que era chamado de profeta Agabo, o nome dele, Agabo. Tirou o cinto, amarrou as próprias mãos, começou a dançar em torno de Paulo de Tarso e se jogou no chão, deitado de bruços. Aí falaram, Agabo está doido, está doidão. E aí Paulo falou assim, não, ele está profetizando que eu vou ser preso, vão me torturar e me jogar de cara no chão. O que aconteceu? Literalmente isso, na vida de Paulo. Em todas as cidades que Paulo entrava, ele ou era chicoteado, ou levava 39 bastonadas, ou era preso. Todas as cidades aconteceram isso com Paulo. Então, quando nós falamos da encenação, tanto da questão dos vendilhões do templo, quanto da questão das tentações, é uma parábola que Jesus conta. É uma proposta de entendimento. Por quê? Quando Jesus falou em relação aos vendilhões do templo, que está escrito que a casa do meu pai será considerada a casa de oração de todos os povos, e vocês a transformaram em covil de ladrões, e ele faz simbolicamente a expressão de virar a mesa do cambista, sabe o que aconteceu 70 anos depois? O templo de Jerusalém foi destruído pelos romanos e nunca mais foi reconstruído. Nunca mais foi reconstruído. Porque Jesus falou assim, vede esse templo, será destruído, será arrasado por completo. Mas eu o reconstruirei em 3 dias. O que falaram do mestre? Tirou na batatinha. Só que Jesus estava falando que em hebraico, a palavra que simboliza tenda é a mesma palavra que significa corpo, que é tabernáculo. Lembra da festa dos tabernáculos, que é uma das festas hebraicas? Né? Quando está lá na tua casa, Luiz, num dia se você fosse judeu, né? Na festa do tabernáculo, você montava uma tenda no teu quintal e passava ali sexta, sábado e domingo, na tenda.
Não podia levar ventilador nem ar-condicionado. Não, o mosquito não gosta dessa brincadeira. Né? Então, para o povo hebreu, quando se fala de tenda, também se fala de corpo. Templo. Qual foi o primeiro templo erguido por Moisés? Uma tenda. A tenda do Senhor, lá em Êxodo, quando da fuga do Egito. Então, essas visões que o hebraico teve de algumas passagens do Evangelho não é literal. Quem acredita que é literal? Tudo que está escrito é daquele jeito certinho, sem mudar uma vírgula. Então vai ter que também cumprir essa outra parte que Jesus fala. Se teu olho é mau, arranca-o e joga fora, que é melhor que entre na vida sem um olho do que ir para o inferno com 2 olhos. Se a gente vai colocar como literal as palavras de Jesus, tem que ser todas. E nós temos o discernimento que não é. Porque quando, isso aí está lá em João, capítulo 14, versículo 15, Jesus fala assim, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu vos enviarei um outro Consolador, que vós não podeis entender ainda, mas que ele ficará convosco até o fim dos tempos, é o Espírito de verdade, que lembrará as minhas palavras e retirará o véu do que estava obscuro. O que é a doutrina espírita, senão o Consolador prometido por Jesus? Ou será que nós vamos continuar ainda na interpretação literal do que está escrito, mesmo o mestre falando para a gente? A letra mata, o espírito vivifica. Que nós temos que tirar o espírito da letra. Então, se é para tirar o espírito da letra, é difícil, né, Norma? Nós compreendermos um Cristo, o espírito que chegou a um grau absurdo de progresso moral, ele chegar aqui e está chicotada dos outros. Não é difícil de nós compreendermos isso? Ou será que a gente também vai falar igual essa amiga minha que Jesus era nervosinho? Ou seja, a forma que eu tenho de me aproximar do mestre é dizer que ele tem o mesmo defeito que eu? Isso não é forma de comparação. Porque Jesus, quando Jesus fala, né, na figura simbólica de Satanás, cala-te, Satanás, porque tu só entende das coisas da matéria, e eu estou aqui para cumprir a vontade do Pai que está no céu. E cumprir a vontade do Pai que está no céu, para nós ainda é algo ainda utópico. Por quê? Porque eu ainda não aprendi a amar os meus amigos, quanto mais os inimigos. Que tem hora que o Luiz me irrita, e eu falo, Luiz, eu só vou embora para a gente não se aborrecer. Aí ele ainda me chama para briga. Aí quando eu tenho medo dele, eu saio correndo. Então, se eu ainda tenho dificuldade de amar os meus amigos, que embora Jesus fala que não é vantagem nenhuma amar os amigos e os parentes, porque até os hipócritas fazem. Ou seja, o mestre está dizendo que realmente, e eu concordo com ele, que eu sou ainda hipócrita. Porque pela minha dificuldade de materializar na minha vida, não é na vida da Fátima, do João, do Aloysio, não, na minha vida, os ensinamentos de Jesus. A proposta do mestre é individualizar os ensinamentos. Porque ele fala assim, se queres me seguir, negue a ti mesmo, tome a tua cruz e siga-me. O que eu quero? A encostar a minha cruz na Fátima, e ela que carregue a minha cruz. Tem pessoas que falam assim, a Norma nunca falou isso, é uma força de expressão. O Alex é a minha cruz, tem que carregar até o fim. Não é não? Não é não? Hã? Eu sou médium. Tá? Mas não tem que carregar, não. Sabe? Porque a proposta de Jesus é de eu carregar as minhas cruzes morais. Aquilo que eu tenho que suportar, que eu tenho que enfrentar. Suportar, quando eu falo, não é de aturar, não, Luiz, é dar suporte. Sabe? É dar suporte. Eu tenho que dar o suporte à minha fé para enfrentar as dificuldades que eu tenho que enfrentar. Porque eu não falei que nós temos 3 classes, né, que Kardec coloca, espíritos puros, espíritos superiores e espírito imperfeito. Gabriel, quer saber se você é espírito imperfeito ou espírito superior? Eu vou te ajudar agora. Tá? Pensa em 3 pessoas que você não gosta. Não é que odeia, não. Só não gosta. Não faz questão nenhuma de falar com elas. Não diz que quem são as pessoas, pode ser eu. Aí eu vou ficar sem graça aqui.
Só pensa. Ok? Encontrou 3 pessoas? Agora pensa 5 pessoas que você gosta. Aí pode dizer, eu sou um, né? Valeu. 5, conseguiu? Se você encontrou uma única pessoa que você não gosta, Ana, você é espírito imperfeito. A Ana tem 355 pessoas que ela não gosta. Todas as vezes que eu relaciono com alguém com reservas, com apreensão, olha só, não confio em fulano, não. Vou falar igual a dona Dalva, minha mãe, falava, por fora bela viola, por dentro pão borolento, né? Então, quando eu consigo identificar em alguém algo que eu não gosto, caracteriza a minha inferioridade. Por quê? Porque o olhar do Cristo é de igualdade para todos, mesmo nas maiores arbitrariedades. Porque ele lá na cruz, olhou para a gente e falou o quê? Pai, manda fogo do céu, extermina todo mundo, é todo mundo ruim mesmo, ninguém vai melhorar, já era, muda, traz outra humanidade para cá. Foi isso que ele falou? O que ele falou? Perdoai-os, pois não sabem o que fazem. Então, isso é o grau de avaliação, caso fosse possível, que espíritos imperfeitos faz de um Cristo. Porque todas as vezes que eu encontro o defeito de alguém, nos fala Joana de Anjos no livro O Homem Integral, ela fala que todas as vezes que eu encontro o defeito em alguém, é o reflexo do ego. Ou seja, eu só identifico o defeito do João porque eu também tenho o mesmo defeito. Só que o dele me irrita e o meu eu justifico. Não é assim? Não é chato pra caramba. Não, eu sei que eu falo muito, mas é que eu preciso. Agora o João é chato. Sabe? Isso é o reflexo do ego. Um Cristo não tem essa visão. Tem uma música do padre Fábio de Mello, Tudo Posso. O nome é linda, eu gosto dessa música. E tem um trecho que ele fala assim, Sandra, que ele se fez amigo de um ladrão para lhe roubar o coração. Lembra aquele momento da cruz, quando ele fala com Dimas, né? Deram o apelido de bom ladrão. Eu não sei o que é isso, mas dizem que é, né? Mas ele se fez amigo de um ladrão para lhe roubar o coração. O que eu faço quando eu vejo um ladrão? Lincha, vai preso, 200 anos de cadeia. A lei brasileira é muito frágil, são no máximo 30 anos, tem que apodrecer lá dentro. Se for meu filho, que cometeu um deslize e foi preso, eu vou falar o quê? Que tem que ficar apodrecer lá dentro? Ou tem que falar que a lei tem que ser mais branda? Porque, afinal de contas, é só um garoto. O Haroldo Dutra Dias, né, palestrante espírita, juiz de direito, ele fala que ele passou a olhar diferente para aqueles que ele ia julgar e sentenciar, e um rapaz que assaltou e matou a vítima, né, que é chamado de latrocínio, assalto seguido de morte. E a sentença dele foi 30 anos em regime fechado. Aí a mãe do rapaz, a Luísa, chegou na frente do juiz, do Haroldo, falou assim, ele não foi sempre mal, não. Eu sei que dentro dele tem coisa boa, porque ele nasceu de mim. Sabe? Então, todas as vezes que eu vejo algum crime ocorrer, algum fato, eu fico pensando, se fosse meu filho, fosse minha filha, será que eu queria a rigidez ou queria o amor de Jesus para aquela ação? Será que eu tenho direito de condenar se eu me digo cristão e Jesus perdoar? A nossa finalidade não é criar regras de conduta, mas que a gente faça a reflexão de cada ato da vida da gente. As parábolas de Jesus não veio para entreter a gente. Que coisa bonitinha, a parábola do bom samaritano, a parábola dos talentos, é uma coisa tão poética, tão bonita. Não, é para saber aonde que eu me enquadro ali naquelas orientações do mestre. O que eu estou fazendo que me caracteriza como o mordomo infiel. Conhece essa parábola? Conhece, Carlinhos? Mordomo infiel? É aquele que diz Jesus que o Senhor ia fazer uma viagem e chamou o mordomo e deixou toda
as suas terras arrendadas por ele, para que ele pudesse tomar conta. E quando ele se viu senhor daquela fortuna toda, ele começou a desviar para as suas necessidades. Só que o senhor das terras voltou sem avisar e pediu contas da mordomia. E aí ele pegou e falou, agora ferrou, como é que eu vou explicar que eu vendi com preço mais baixo e tem muita gente devendo que ainda não me pagou, mas só que eu fiz alguns acordos indevidos. E aí Jesus fala que o Senhor chamou ele e falou, bom, presta conta aqui da mordomia que eu te dei. E aí ele começa a fazer outros acordos com aqueles que deviam, para que desse a parte que era do Senhor, sem que houvesse grande prejuízo para ele próprio. E aí Jesus fala assim, granjeai amigos até com a riqueza da iniquidade, porque nos momentos difíceis, mesmo aqueles com quem tu não foste fiel, poderão te ajudar. Sabe, as parábolas de Jesus têm o tom de a gente analisar, mas aí eu quero saber o quê? Se Jesus nasceu dia 25 de dezembro em Belém mesmo, ou é a história da carochinha? Eu começo a me pegar em determinados pontos da vida de Jesus que não se traduzirá naquele momento para o meu crescimento. Ah, Jesus nasceu em Belém. Sabe o que significa Belém? A casa do pão. Jesus fala que ele é o quê? O pão da alma. Por que o pão da alma? Que Jesus não nos traz, não busca trazer para a gente benefício material, mas sim espiritual. Sabe por quê? Eu vou falar, você segura depois a onda. Todo mundo aqui vai morrer. Daqui a 150 anos não vai estar nenhum de nós aqui. Você não vai morrer, vai desencarnar. Melhorou? Melhorou? E nós continuamos a viver, à luz do Evangelho de Jesus, como se esse corpo fosse eterno. Como se não teremos que prestar conta a Deus, a Jesus, ou a quem que a gente vai prestar conta? A nossa consciência. A nossa consciência. Lembra daquele peça, né? Foi livro, peça e virou filme, O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Quando todo mundo chegou lá, né, tinha lá aquele tribunal bonitinho. Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nossa Senhora era advogada, como é realmente, advogada de todos nós pecadores, e o caramunhão, né, que era o promotor. Tem aquilo não, gente. Tem não. Ali foi a veia poética do Ariano, que conta uma história bonita, no objetivo de mostrar o quê? Que por mais que eu não entenda, existe a misericórdia de Deus. Mas não é só para mim, é para todos. Porque eu quero só para mim, a misericórdia. Né? Agora, quanto ao outro, não. É que nem diz o ditado popular. Né? Lex dura lex. A lei é dura para o meu inimigo. Para mim e meus amigos, a lei tem brecha. Tem aonde eu possa encontrar os meios de me dar bem. Só que na lei de Deus não existe isso. A lei de Deus, ela é imutável. E como ela é imutável, eu me irrito. Porque eu não posso modificar ao meu bel prazer. E aí eu me rebelo contra Deus. Eu me rebelando contra Deus, Deus fica triste comigo? Não. Porque nada do que eu faça pode ofender a Deus. Nada do que eu faço. Eu volto, está tirando isso de onde? Das palavras de Jesus. Se pecares contra o Pai, terás perdão. Se pecares contra o Filho, terás perdão. Mas se pecares contra o Espírito Santo, não terá perdão. E agora? Quem é o Espírito Santo? Toda a criação divina é santa, é santificado pelo seu amor. Toda a criação divina. Então, quando eu faço algo que atinge alguém, ou atinjo a alguém, ou algum elemento da criação divina, eu tenho que me reajustar. Eu tenho que me reequilibrar. E o perdão é o reequilíbrio. Por quê? Porque pecado é errar o alvo. Você tem que seguir ali, abrir a porta e descer a escada. Você vai em frente e bate na parede. Você cometeu um pecado. Você errou o teu objetivo. E quando você comete o pecado que bateu na parede, você tem duas opções. Ou continua dando de cara na parede, ou muda a direção para ir para a porta. O que é mudar a direção para ir para a porta? O perdão. Quando eu atinjo, ofendo, magoo, dificulto a vida de alguém,
que se traduz como um Espírito Santo, porque é criação de Deus tanto quanto eu tenho que me reconsiderar. E não é chegar, perdão, João, foi mal, agora tu que se vire. Não, não é isso não. É exercer a ação do perdão de não cometer o mesmo erro com João ou com qualquer outro elemento da natureza. E nessa proposta de nossa mudança de comportamento, eu começo a compreender as palavras de Jesus. Graças vos rendo, Pai, por ter ocultado isso dos sábios e dos prudentes e ter me permitido revelar aos simples e ao pequeno. Por quê? Porque todas as vezes que eu estou no auge da minha arrogância, da minha prepotência, eu não entendo o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus é aquela papinha de criança, sabe? Que a gente já fez para os filhos, para os netos, para os afilhados, sobrinhos, irmãos. Aquela papinha, ela não pode ser quente. Ela tem que estar na temperatura adequada para a criança poder se alimentar. O Evangelho de Jesus é a papinha, sabe? Não é você querer dar grandes voos, não. Não é você pegar uma criança de 6 meses e querer dar um mocotó para ela. Deixa o mocotó para o Alex. Mas para a criança tem que ser a papinha. Paulo de Tarso fala para a gente, eu era criança, comia como criança, agora eu sou homem, tenho que me alimentar adequadamente à minha nova situação. O Evangelho de Jesus, ele veio através da doutrina espírita, da terceira revelação, como sendo o consolador prometido, não é para que a gente saia daqui de peito estufado, tá vendo? Eu sou participante do Consolador prometido. Não, a partir do momento que ele passa a fazer parte da sua vida diária. Eu gosto de lembrar, uma vez um jovem me perguntou, Evaldo, quanto tempo você está na doutrina? Eu enchi a boca. Mais de 40 anos. Eu comecei muito jovem. Aí, na mesma hora, o meu mentor falou assim, e quanto tempo a doutrina está dentro de você? Bateu uma vergonha danada, porque eu comecei a contar, acho que deu uma semana. Sabe? Por quê? Porque a prática da doutrina, ela não é exterior. Não é eu chegar aqui no Cefac, sentar aqui e fazer cara de santo, sabe? Eu falo, tu está mal hoje. Não, estou bem. Sabe? Não é isso. Porque se eu não engano o meu amigo, eu não vou enganar o irmão João, a espiritualidade que nos acolhe. A proposta da doutrina espírita é a gente ser sincero com a gente mesmo. Sincero. Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano. Os dois entraram no templo e o fariseu começou pensando, Senhor, Deus de Israel, Deus dos exércitos, poderoso como tu não há, eu sou digno do teu amor, porque eu jejuo 3 vezes por semana, eu dou o dízimo, eu não falto com as ofertas do templo, não sou pecador como esse publicano aqui. Aí o publicano lá no silêncio dele falou, Senhor, Deus de Israel, todo-poderoso és, tem piedade de mim, pois sou pecador. Quem foi mais honesto? É essa a proposta do Evangelho, é sermos honestos, mas não é que seja necessário ser honesto só com o próximo, não, mas é com a gente mesmo. Sabe quando você conta uma mentira e todo mundo acredita e você sabe que é mentira? Aí a gente fecha o olho assim, aí vê o mentor da gente falando assim, faz isso não, é feio, sabe? Porque a gente quer fazer as coisas para parecer. Jesus quer que façamos aquilo pelo nosso coração. Então, nesse mês de dezembro, que estamos iniciando, né, que nós possamos reavivar no nosso coração aquela noite silenciosa, quando viu-se uma estrela correndo e os anjos gritando, né? Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Não é boa vontade, não é paz na terra, os homens de boa vontade, não. O relato evangélico é paz na terra e boa vontade para com os homens. Que a gente possa ouvir o quanto Jesus e os seus anjos têm boa vontade com a gente. Basta agora a gente vestir essa boa vontade através da prática do bem, do amor e da caridade fraterna. Jesus não obriga. Já acabou, né?
Eu falei que ia falar até 8 horas. Poxa vida, Patrícia começou tarde. Sabe, a proposta do Evangelho é de essa transformação íntima, de nós fazermos com que o Evangelho penetre no nosso coração. Não é só na orelha, não, é no nosso coração. Jesus nos abençoe. Muito obrigada, Evaldo, por todo o esclarecimento, né, da parábola de Jesus. Agora eu vou pedir a todos que se coloquem numa posição confortável. Pedir aos companheiros que estão pelo YouTube para que também possa se colocar numa posição, elevar o pensamento a Jesus. Que possamos iniciar o passe. Nos ensina a viver em Ti.